Quando está com fome, sede ou quer usar o celular, é assim que Thales se comunica. A linguagem, por meio dos símbolos, vem ajudando mãe e filho a resolver atividades que, embora pareçam simples para muita gente, para Thales não. Vem cá. Bora estudar mais? Levanta, Thales. Ó. Vem. Uma em cada 7 crianças pode não aprender assim tão facilmente a realizar atividades rotineiras. É o caso do Thales. Celular. Aos 2 anos e meio, o menino começou a apresentar um comportamento diferente das outras crianças da mesma idade. E logo a mãe percebeu. Na época, eu não tinha acesso nem à internet. Eu não sabia nem ligar um computador. Eu fiquei totalmente perdida, sem chão. Eu queria saber o que era que meu filho tinha. E com isso eu sofri muito. Passei um processo de luto, de tristeza profunda, de isolamento. Porque com a descoberta do diagnóstico eu precisei parar de trabalhar. Então, de repente, aquela pessoa que tinha uma vida ativa teve que ficar fechada nesse espaço de 10 por 20 para cuidar só do filho. E sem saber o que ele tinha. E aí a família toda... houve um afastamento, porque todo mundo que conhecia Thales ficou triste, se isolou também, porque não reconhecia. Aquela criança que interagia, que falava, passou a ser uma criança que eu posso falar como mãe e sem receio do que vão pensar, que parecia um bichinho acuado, que gostava de estar debaixo da mesa, no escuro, não olhava mais para mim. Eu fiquei sem saber o que fazer. Mas o diagnóstico só veio mesmo aos 3 anos. Eu coloquei Thales na escola com 2 anos e foi a partir daí que a dona da escola me chamou a atenção, porque Thales não tinha muita interação. Thales é um autista diferente no sentido que ele se desenvolveu normal. A partir de 2 anos, ele começou a perder tudo que ele tinha. Ele falava, inclusive, ele formava frases, que se chama de um autismo regressivo. A criança aprende e perde. É mesmo? Isso. Então, assim, a partir desses 2 anos que eu coloquei na escola, foi que a diretora me chamou a atenção. Foi quando eu procurei a ajuda de uma neuro, lá no HU. Com 3 anos e 6 meses, olha o tempo que eu vim conseguir. 1 ano e 6 meses depois, a neuro me deu um laudo dizendo que Thales tinha transtorno global. Quais são os primeiros sintomas? Não responde ao chamado do nome, é uma criança que se isola, que brinca muito sozinha, que não compartilha brinquedos, que não compartilha olhares com os pais. Então é aquela criança que você faz cosquinha nela e ela não responde aquele riso gostoso, que isso a gente chama de flare play, que é a resposta da criança a essa interação. Ela não responde, é como se ela não estivesse entendendo aquele jogo, aquela brincadeira. Então esse é o primeiro sinal de alerta. As crianças que estão muito isoladas, que não buscam brincar com outras crianças, têm que procurar ajuda. O autismo é um transtorno que até hoje desafia a ciência. As causas ainda estão sendo estudadas por especialistas e os métodos usados hoje para o diagnóstico permitem aumentar as chances de descoberta dos casos. Especialistas dizem que 2 milhões de pessoas vivem com o transtorno do espectro autista. Mas muita gente ainda se pergunta. Eu mesma, quando iniciei essa reportagem, me questionei. O que se passa no cérebro dessas pessoas? Por que algumas sequer conseguem falar, já outras desenvolvem uma habilidade intelectual acima da média? No programa Câmara Aberta desta semana, vamos apresentar as dificuldades que ainda existem para o diagnóstico deste transtorno. O drama de mães que buscam diariamente as possibilidades de tratamento e a inclusão dos seus filhos na sociedade. Como ainda é difícil conseguir uma vaga para essas pessoas nas escolas públicas aqui da capital. É nesse universo tão desconhecido que vamos mergulhar hoje. As pessoas conversam, sorriem, se abraçam. Pra gente, tudo isso é muito fácil.
Mas no mundo particular do autista, essa comunicação e interação social dificilmente acontece. Quando chega principalmente na escola, a gente vê a diferença entre uma criança típica e uma criança com autismo. Então, são crianças que não conseguem socializar, são crianças que têm dificuldade, por exemplo, de seguir regras, seguir rotinas, porque, por exemplo, são crianças muito hiperativas, são crianças que não param, ou hipo, né, porque tem isso no autismo, ou as crianças são muito danadas, viradas, ou elas são muito paradas, né? A gente tem tímidas, estão muito no canto, não conseguem responder a nada. A gente pergunta, como é seu nome? Vamos lá, uma criança de 3 anos, gente, que a gente pergunta, como é seu nome? A criança não responde. Thales tem dificuldade de aprendizado e comunicação, um tipo severo de autismo. Ele não fala nada e pode passar até horas vendo desenhos animados no celular. A principal dificuldade de quem tem autismo é a interação social, né? Ele não consegue interagir com a gente aqui. Sim, ele consegue, mas de modo muito rápido. Se você chamar, ele vai olhar para você, mas ele não consegue ter aquela interação que dure por muito tempo. Você disse que hoje ele está mais calmo. Tá. Porque tem dia que ele está agitado? Como é que é? Tem dia que ele acorda mais agitado, tem dia que ele não quer acordo. Tem Nada? Nada. Tem dia que ele quer ficar com o celular dele. Como é que você percebe que ele está agitado, assim? Quando ele acorda, que você diz, então hoje vai ser um dia difícil. Às vezes ele já acorda chateado, não quer ir tomar banho. Às vezes, quando eu vou escovar o dente dele, ele não aceita. Dá uns pulos, uns gritos. O autista tem uma dificuldade enorme de perceber as expressões faciais, de demonstrar interesse em traduzir gestos e ações, o que interfere diretamente nos relacionamentos. Esse som que ele faz, você conhece pelos sons? Ele tá feliz. Ele tá feliz agora? É. Ele tá se divertindo com o vídeo que tá vendo. Isso. Tá em cima da cama, agarrado a travesseiros. Você já... Olhando, Antes você não conseguia identificar pelo som, né? Não, porque ele não emitia esse som assim. Thales era um autista que batia as portas. Thales, com 3 anos, Thales arrancava as portas dos armários. Ele arrebentava essas portas, inclusive a porta do quarto dele. É danificada de tanta porrada que ele dava na porta. Quebrava e se tudo. machucava também. E se autoagredia e me agredia também. Agredia outras pessoas. Ainda ocorre isso. Se ele estiver contrariado, chateado, bravo, ele se morde, ele tenta morder você. Quem estiver por perto. É como ele reage às contrariações, né? É como ele se mostra quando não é compreendido. Então ele age assim. A criança, ela não fala. Então, a gente vai trabalhar a questão do comportamento vocal, que a análise do comportamento acredita que tudo é um comportamento, né? Então, a fala nós chamamos de comportamento vocal. Então, são feitas avaliações nas crianças para saber em que ponto esse comportamento vocal parou, em que ponto é importante para essa criança falar, né? Se a criança não consegue falar, a gente já inicia uma linguagem alternativa por trocas de figuras. Então, a maioria dos comportamentos inadequados, de se bater, de bater nas pessoas, acontecem justamente por eles não conseguirem falar. Você imagina o que é? Você está com sede, você não consegue dizer à sua mãe que você está com sede. E o grande problema é que a questão da cognição, eles estão entendendo tudo aquilo, só que não conseguem falar. Então, eles querem. Então, muitas vezes a mãe está lá preocupada e fazendo outras coisas em casa e não entende que a criança quer água. O que é que aquela criança vai fazer? Vai bater na mãe. E é aquele momento que ele consegue total atenção da mãe. Você me bateu! Então, ele entendeu que aquilo é comunicação. No próximo bloco, a gente continua tentando desvendar o universo dos autistas. Vamos mostrar quais sinais devem chamar a atenção dos pais e explicar por que ainda é tão difícil chegar ao diagnóstico. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria!
Antônio, Rita. Vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A Emenda Cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Durante a manhã em que estivemos com a Neide na casa dela, a conversa foi interrompida várias vezes, porque Thales estava inquieto e passou no meio da nossa câmera sem perceber que estava sendo filmado diversas vezes. No meio da entrevista, a mãe de Thales também escuta o barulho do chuveiro ligado e interrompe a conversa para ajudar o filho. Ele está tomando banho. Isso. Ele toma banho só? Não, ele fica debaixo do chuveiro. Acalma. Acalma. Thales tomava de 10 a 15 banhos por dia. Se você não estivesse gravando agora, o que, é que você ia fazer? Sair imediatamente. E eu vou fazer isso agora. Vamos lá. Vamos, Thales. Fecha o chuveiro. Coloca shampoo na mão. Passa o shampoo. Pronto, fecha, Thales. Thales. Isso, seca o braço. O autismo afeta quase todos os aspectos do comportamento humano. A fala, o interesse por amizade, a vida social, as emoções. O universo do autista é muito diversificado. Mas como educar crianças que apresentam necessidades tão diferentes? Colocá-las em escolas comuns ou especiais? Era uma vez um gato colorido. A Escola Municipal Ana Alice Caldas, que fica no bairro de Jaguaribe, aqui em João Pessoa, acolhe 3 crianças e um adolescente, todos com autismo. Gabriel está com 18 anos, mas chegou aqui aos 10. A escola foi a única, na época, que aceitou acolher o menino. Quantas vezes eu fiquei na porta de escola chorando porque não dá para ficar com seu filho. Quantas vezes eu chegava assim de surpresa, meu filho estava isolado e os outros brincando. Teve uma vez que meu filho foi uma participação do Natal, né? Ele foi pegar na mãozinha de uma criança e a criança simplesmente o rejeitou. E eu, no desespero, e naquele tempo eu estava só. Não existia associação, não existia esse grupo de mães, era eu e Deus só, né? Procurando. E essa questão de escola sempre me inquietou muito.
Aqui em João Pessoa existem várias leis que beneficiam pessoas com transtorno do espectro autista. Uma delas garante assistência psicopedagógica para alunos que estudam em escolas públicas e particulares aqui da cidade, sem custo adicional para os pais ou responsáveis e com o objetivo de evitar problemas na aprendizagem. Nós temos recebido algumas denúncias referente a isso, né? A recusa de matrícula. Agora sabemos que, assim, em face do próprio desconhecimento dos pais, que muitas vezes essas pessoas não procuram os órgãos competentes para formular a denúncia. A cada início do ano é uma dificuldade para as mães, porque elas me perguntam qual é a escola que devem ser matriculadas e eu fico louca, porque realmente não tem escola preparada. Existem as escolas que são mais abertas, por quê? Se o professor, os coordenadores não estão preparados para receber essa população, o que é que acontece? Mas elas estão abertas para receber os profissionais que os acompanham e dar capacitações, ensinar como é que faz, aí a coisa começa a caminhar. A gente tem vários casos de sucesso, certo? Mas quando os profissionais habilitados, eles trabalham com os professores, eles indicam aos professores o que tem que fazer, como é que tem que agir. Na escola Ana Alice Caldas, Mateus, Caio e Rian dividem o mesmo espaço na sala de aula com outras crianças do ensino regular. A escola oferece cuidadoras que auxiliam as professoras nas tarefas de classe, mas ainda é muito pouco. Os professores em si não estão preparados e eu não culpo os professores, porque eu acredito que pela leva de diagnósticos que a gente está tendo, era para as escolas se preocuparem mais com a capacitação profissional e dar cursos a esses professores, que a gente sabe que é tão difícil. Eles já recebem tão pouco, né? E ter que tirar disso para ainda se capacitar para receber 2 alunos autistas por sala, que a média hoje em dia é muito alta, né? Então, assim, eu acho que é hora das escolas também se começarem a olhar que cada vez mais eles vão receber mais autistas e cada vez mais eles estão em tratamento e vão estar na escola. E seria importante, assim, a abertura das escolas nesse pensamento, não só pela lei, porque eu acho que todos nós estamos propensos a ter um filho com dificuldade, né? A gente visitou algumas escolas e viu, por exemplo, que nelas faltam os cuidadores, que a sala de recursos não dá para suportar 2 autistas ou um autista direito com os profissionais necessários. Como é que elas funcionam na prática? Bem, com relação à questão dos cuidadores, os processos às escolas dão entrada, né, junto ao protocolo da Secretaria da Educação, e esse processo ele corre em trâmite normal até chegar no setor da educação especial, onde nós endossamos, né, o pedido desse profissional de acordo com o laudo apresentado e encaminhamos para o setor responsável. Com relação ao atendimento da sala de recurso, os atendimentos eles podem ser individuais e coletivos, vai depender daí da questão, né, que vai estar sendo tratada, do tipo de tratamento, do tipo de atendimento que está sendo oferecido, né, para esse ou esses alunos, né, de forma individual ou um atendimento em grupo. Você falou que tem 80 escolas, não é isso? Elas funcionam? Funcionam. Eu acredito que há muito que melhorar, né? Certamente esteve pior, mas há muito que melhorar ainda. Então, nós não podemos dizer que, de forma geral, o atendimento ele é ofertado com qualidade. Há muito o que evoluir ainda nesse processo em relação ao aluno autista. Esta é a sala de recursos, um espaço que existe nas escolas municipais de João Pessoa para atender crianças com deficiência, inclusive autistas. Quando a gente recebe um aluno com deficiência, e esse aluno ele é informado no censo, automaticamente vem a verba para a instalação da sala de recursos, né, onde nós trabalhamos com atendimento educacional especializado, que tem por objetivo trabalhar e diminuir as dificuldades do aluno e trabalhar com a inclusão dele na sala regular. Ele estuda na sala regular, no ensino da EJA, e no contraturno ele vem para a sala de recursos para fazer o atendimento. E o que é que vocês oferecem nessa sala aqui de recursos? Todo o serviço de reabilitação intelectual. Apesar de não falar, Gabriel é um jovem esperto, cheio de habilidades. Quando estive na escola, ele mostrou que é capaz de reconhecer e organizar os brinquedos. Mas pareceu irritado algumas vezes com a nossa presença. Já chega! Gabriel, já chega!
diferente do Rian, que demonstrou até uma certa familiaridade com o microfone e a nossa câmera. Você dá tudo, eu te dá tudo. Toda esta tatarina assim. Como as alterações neurológicas do autismo ainda são desconhecidas e o transtorno não tem cura, existem hoje vários tipos de terapias que prometem resultados eficazes. Sabe-se que, independente dos níveis do transtorno, seja ele mais severo ou menos grave, é preciso criar uma estratégia de comunicação em que participem especialistas em psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, fisioterapia e neuropediatras, especialistas no assunto. A psicoterapia tem sido importante na maioria dos casos. A Associação dos Pais Autistas, a APA, que fica aqui em João Pessoa, usa a terapia comportamental, um método cientificamente comprovado e que tem como principal objetivo controlar principalmente a agressividade do autista. O autista ele tem dificuldades de aprender da forma que as outras crianças aprendem, né? Eles resistem ao aprendizado convencional. Então, assim, a associação, por exemplo, ela buscou abordagens americanas que foram fundadas para pessoas autistas, né? Que é o caso do TEACH. O TEACH ele é um método de alfabetização para pessoas autistas. Então, essa estrutura da abordagem TEACH ela nos dá um apoio visual, ela nos dá um apoio funcional, que a criança responde muito bem o tratamento. Agora que cada criança, ela deve ser avaliada e ser trabalhada de acordo com as necessidades dela, né? Então, a psicoterapia, as terapias adjuntivas, as comunicações alternativas, que a gente vem usando bastante, a terapia comportamental, né, faz muita diferença. Porque a partir do momento que a gente trabalha o sentar da criança, que faz com que a criança tenha aquela atenção no material que foi estruturado, a criança tem sim um resultado bem eficaz. Outro exemplo de aprendizado é o método PECS, que a gente citou no início dessa reportagem com o Thales. Tapioca! Ele ajuda a melhorar a comunicação através de cartões que formam frases. Com o atendimento adequado, as pessoas com autismo atingem um grau razoável de independência. Uma coisa é certa, o transtorno deve ser diagnosticado precocemente, porque é na fase inicial que o tratamento tem melhores resultados. Crianças com autismo podem desenvolver talentos próprios em determinadas áreas, mas eles devem ser estimulados de forma habilidosa e muito disso depende da escola. Thales foi para a escola até o ano de 2017. Ele tinha quantos anos? Tava até os 12 anos. De 6 aos 12 eu tentava, porque para conseguir matricular Thales foi muito difícil. Foi muito desgastante. Foi preciso convidar uma pessoa amiga que na época me ajudava com Thales para falar um pouco sobre o que era autismo para a escola, porque a escola nunca tinha recebido um autista. E o desejo de Neide se tornou realidade. Agora é lei. Pelo menos uma vez por ano, toda a escola de João Pessoa deve divulgar para os pais o que é e quais os sintomas do autismo. Além dessa, outras matérias foram aprovadas recentemente pela Câmara Municipal de João Pessoa, trazendo benefícios para as pessoas que têm o transtorno do autismo, como é o caso da lei que estabelece a proteção, promoção e integração do autista. Agora, quem tem o transtorno também é reconhecido como pessoa com necessidades especiais. É o que diz a lei de número 12.514, que dá direitos a transporte público, lazer, atendimento à rede de saúde municipal e acompanhamento médico. Também há que institui no município o programa de proteção à saúde bucal para pessoas com autismo, ou seja, todo autista tem direito a tratamento adequado com profissionais capacitados na rede municipal de saúde. É lei proibir cobrança de valores adicionais nas matrículas ou mensalidades para pessoas com autismo. Mas a realidade mostra que ainda há um longo caminho a percorrer.
O autismo é algo que eu tenho horror ao autismo. Eu amo o Thales, mas o autismo ele é devastador. Ele destrói a gente por dentro. Você é obrigada todo dia a se renovar na fé, pedir força a Deus. Você tem que passar a viver em função do autismo.